É o baterista Leandro. A mãe improvisou uma bateria com latinha de leite, tampa de panela e balde. Que ele só vivia quebrando as tampas dos vasos da mãe de açúcar. Tudo que ele via dentro de casa, ele queria. Tá batendo. Aí a mãe foi e fez uma bateria para ele improvisada no fundo do quintal. Desde que o desejo dele é tocar em uma bateria verdadeira, né? Mas por enquanto que Deus não concede, ele vai treinando no fundo de casa. Toca aí, Leandro, um pouco pra nós. Vai lá nos outros instrumentos.